Meus alunos do curso de Técnico e Logística, vamos em frente. Hoje nós vamos para o nosso 6º encontro dentro da disciplina Gestão da Cadeia de Valor. O nosso tema da aula de hoje, indicadores de desempenho. Então, vamos verificar quais os melhores indicadores para cada situação, para cada negócio dentro da cadeia de valor. Só que antes da gente entrar no tema indicador de desempenho, vamos ver aquilo que foi passado na aula passada, no encontro 5. Nós vimos o controle e avaliação de uma cadeia de valor, a utilização da ferramenta de análise PDCA na avaliação da cadeia de valor. No encontro passado, eu disse para vocês sobre a importância de você identificar, avaliar a cadeia de maneira sistêmica, mas também avaliar cada subatividade, cada atividade que talvez não seja possível identificar apenas com a visão sistêmica. E com essa verificação, ou seja, essa verificação pode ser feita com a ferramenta PDCA. É uma ferramenta que te possibilita uma melhoria contínua dos processos, é uma ferramenta que possibilita identificar oportunidades de melhoria e, da mesma forma, identificar oportunidades de ganho. Então, ela te possibilita visualizar pontos e colocar adaptar ou aplicar um processo de desenvolvimento contínuo em cada um dos elos, em cada uma das subatividades ou daquele perímetro que você definiu como importante observar. Os objetivos dessa aula: apresentar o que é um indicador de desempenho, apresentar os principais indicadores de desempenho utilizados na gestão da cadeia de suprimentos e saber como definir os indicadores de desempenho. Nós já vimos, ao longo de algumas aulas, alguns indicadores-chave que eles vão aparecer aqui também. Eu comentei na aula passada de que alguns indicadores são indicadores que dificilmente você consegue desvincular ele da sua atividade, do seu processo. É pouco provável que você consiga não utilizá-los como referencial. Então, ao longo dessa aula, a gente vai ver quais os indicadores para cada atividade. O que é um indicador de desempenho? Um instrumento de gestão, um instrumento de gestão, Um indicador de desempenho é composto de um ou mais grupos de indicadores que permite avaliar continuamente a posição e evolução de determinada atividade dentro da cadeia de valor de uma empresa. Meus alunos, eu venho batendo na tecla dos elos. A cadeia de valor é composta de elos. O teu fornecedor está em um extremo da cadeia e o cliente está em outro extremo. Recapitulando, esse cliente, somente o cliente final? Não necessariamente. A área ou o departamento que vai receber a minha atividade, o meu serviço, o meu produto em sequência, esse é o meu cliente. E ele pode estar dentro da empresa, da mesma empresa que eu faço parte. Tá? Da mesma forma, o fornecedor em cada um dos elos. Então, é fundamental analisar esse elo, qual a saúde desse elo, para que ele não comprometa o funcionamento ou a saúde de toda a cadeia. E dentro desse elo, as atividades, as oportunidades de melhoria, os desvios. É fundamental que se tenha essa percepção da correlação entre os elos e da quantidade de variáveis atuando em cada um desses elos. Um exemplo de indicador: produto perfeito, o número de pedidos perfeitos e o total de produtos expedidos. Aqui eu tenho um gráfico que me diz, eu tenho um referencial, eu tenho ao longo dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril até junho. Aqui eu tenho uma linha de tendência, essa linha de tendência apresenta uma reversão entre os meses de maio e o mês de junho. Então, esse é um exemplo de indicador. Tá? Esse é pedido perfeito, é um caso hipotético, Mas eu posso ter outros indicadores que podem apresentar ou ter a mesma cara, o mesmo jeitão. Não é incomum que isso aconteça, é o mesmo padrão. Então, de maneira bem objetiva, você tem uma tendência e você acompanha essa tendência pelo seu indicador. Essa tendência pode ser uma tendência positiva, pode ser uma tendência negativa. Importante que, sendo negativa, você identifique o mais pronto possível
essa inversão na tendência, que você atue para que essa tendência, de novo, caia dentro do que é objetivado. Por que medir? Muitas empresas adotam a metodologia de utilização de indicadores de desempenho variados, ou seja, vários indicadores de desempenho no processo que a envolvem. Por quê? Porque só se conhece o que se mede. Vocês lembram que na aula passada eu dei o exemplo dos equipamentos eletrônicos em casa, que ficam em stand-by, que se você tem uma quantidade grande de equipamentos, você pode ter um consumo que você não se dá conta. Você se atém principalmente àqueles equipamentos que tem, é clássico, que apresentam maior gasto, como chuveiro. Na empresa, da mesma forma. Então, é importante que você se atenha àquilo que é representativo, aquilo que é importante. Não super valorizando aquilo que não é relevante, mas sem negligenciar aquilo que é importante. Que talvez de maneira fatiada, você não percebe a importância. Mas quando você acumula aquilo, isso pode ser extremamente relevante. E isso pode aparecer e vai aparecer se você tem indicadores bem definidos. Critérios para geração de indicadores: acessibilidade, atualização, abrangência e seletividade. Acessibilidade. A facilidade de acesso é importante para a manutenção adequada e na pesquisa dos fatos que afetam o indicador. O fácil acesso pode ser gerado com base em procedimentos padronizados. Então, eu, enquanto responsável por determinada área, ou responsável pela cadeia de valor como um todo, vou definir os indicadores. E esses indicadores precisam estar dispostos. Eles precisam estar dispostos num local onde as pessoas que têm o poder de atuação possam passar e verificar. Não adianta você ter indicadores bem definidos, tudo certo. Mas você colocou eles num local onde as pessoas que realmente são protagonistas de mudar ou manter aquela tendência, as pessoas talvez não tenham acesso a eles. Então é fundamental que você defina os indicadores, mas que eles fiquem de maneira visível, para que as pessoas que têm protagonismo sobre aquele indicador passem, olhem e se não sensibilizem, mas que se sintam comprometidos com aquela situação. Seja uma situação positiva, que ele vai olhar e vai falar, poxa vida, estamos no bom caminho. De certa forma, a minha atividade, o que eu estou fazendo, está refletindo para que esse indicador esteja bom como está aparecendo aqui. Ou não. Ou ele vai passar, vai verificar que aquele resultado, aquele indicador não está numa tendência boa e vai falar, poxa, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente no meu perímetro de atuação para que esse indicador se reverta? Então, essas pessoas precisam ter acesso. Se você fizer indicadores e deixar eles numa sala fechada, simplesmente para apresentar à diretoria, ao corpo estratégico da empresa, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Você precisa deixar eles onde eles possam possibilitar mudança ou manutenção da trajetória. Atualização. Para que o indicador cumpra sua função de controlar e apoiar as decisões organizacionais, é fundamental que o indicador seja atualizado e disponibilizado no momento certo. Eu falei há pouco do acesso, da acessibilidade. Eu preciso ter os indicadores em local que as pessoas possam verificar e interagir. Só que não adianta você ter um indicador definido, os indicadores corretos, e você coloca eles num lugar acessível, mas a pessoa que tem influência para mudar aquele indicador, influência direta pelo menos, ela chega naquele indicador e verifica, poxa, nós estamos com uma tendência ruim, ou essa barra está bem fora da curva. Você está em determinado ano, o ano de 2017. Só que aí a pessoa vai ver lá embaixo, no rodapé, vai ver que a última atualização foi feita em 2015. Ou seja, você tem 2 anos de desatualização daquela informação. É claro que isso é um caso extremo. Dificilmente uma organização vai permitir que o indicador fique desatualizado tanto tempo assim. Mas independente, se foi definida uma frequência de atualização, é importante que aquilo seja seguido. Porque senão, o efeito que deveria ter,
que é de as pessoas se sensibilizarem e se comprometerem por mudar aquele resultado ou manter, vai ter o efeito contrário. Ela vai ter descrédito, ela vai passar, vai ver aquela informação, vai falar, poxa, essa informação está desatualizada. Quer dizer que a organização, quer dizer que aquela pessoa que fixou esse indicador, quer dizer que o meu gestor, ele não está comprometido com a mudança dessa situação, desse cenário. Então é fundamental a atualização. Definir o período de atualização, respeite. Abrangência e seletividade. O indicador deve ser suficientemente representativo. Informações em excesso acabam virando arquivo, além de elevar os custos de obtenção. A facilidade de comparação entre os indicadores e os referenciais é fundamental e também depende da sua representatividade. Então, é fundamental que você tenha referenciais que possam ser bem utilizados. Ou seja, não adianta você ter, imagina que é um indicador mensal. Esse indicador mensal, ele precisa ter um objetivo. Senão você tem resultados soltos, mas você não tem um parâmetro, uma referência. Então, você precisa ter, o ideal é que você tenha uma linha de tendência, uma linha de objetivo e que você tenha referenciais. Esse referencial pode ser o teu benchmarking. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas, ou seja, você precisa fixar ou um período de resultado muito bom, ou o teu concorrente, ou que não seja um concorrente direto, mas a organização, o setor ou o departamento, pode ser até internamente, que melhor tenha aqueles resultados. Porque através disso você tem um referencial e isso dá mais corpo, força na hora de buscar as melhorias. Você tem parte no referencial, alguém já faz assim. Ou já foi feito assim. Se já foi feito assim, eu consigo fazer. Nós conseguimos fazer. Vocês conseguem fazer. Indicadores-chave. Produtividade, qualidade, capacidade de processo, indicadores estratégicos, satisfação cliente, recursos humanos, lead time e custos. Eu falei com vocês em outras aulas de que alguns indicadores apareceriam de maneira repetitiva. Esse é um exemplo. Custo, qualidade. Ele é repetitivo pela importância. Então, ele já apareceu e ele vai continuar aparecendo. Eu falei no início da aula, alguns desses são indicadores que você não consegue desvincular. Você precisa ter eles na cadeia, seja de maneira global, seja de maneira pontual ou de maneira específica naquele elo, ou seja dentro daquele elo, naquela atividade específica daquele elo, mas você precisa ter pelo menos alguns desses indicadores. Indicador de produtividade. Pode estar relacionados à produtividade hora colaborador, hora máquina, ou seja, estão ligados ao uso de recursos da empresa em relação às entregas. Produtividade, eu já comentei, mas recapitulando, é importante o indicador de produtividade para que você veja a taxa de entrega dos teus recursos em relação àquilo que é objetivado. Então, seja as pessoas, seja os equipamentos, é importante que se tenha essa aferição, essa verificação, na realidade, em relação àquilo que é possível ou aquilo que o meu concorrente, o meu benchmark entrega, se eu estou entregando também. Se eu tenho uma diferença muito grande, tem um gap importante para ser trabalhado. Indicadores de qualidade. Eles andam juntos com indicadores de produtividade, pois ajudam a entender qualquer desvio ou não conformidade que ocorreu durante o processo produtivo. Indicador de qualidade, quer dizer que é a qualidade do produto. Não somente a qualidade do serviço. Poxa, mas eu entrego um produto. O meu cliente vai receber um produto, não é um serviço. Ok, mas até que esse produto seja materializado, seja disponibilizado, você tem processo, você tem serviços acontecendo, você tem serviços que estão sendo prestados ali. Seja um serviço de transporte, seja um serviço de uma atividade de apoio, por exemplo, a manutenção, né, de um equipamento. Então, você pode medir a qualidade também dos serviços prestados dentro daquele elo, dentro daquela cadeia. A qualidade do produto é óbvio, é fundamental, ela vai ter que ter.
ela vai ter que respeitar o padrão preconizado, mas é importante medir a qualidade dos serviços. A gente escuta muito, a gente vê, vocês se deparam com as informações, enquanto profissionais, da qualidade cliente. Mas a qualidade cliente, ela é reflexo da quantidade de outros serviços que são entregues. E esses outros serviços entregues têm que ser também alimentados com extrema qualidade, serviço e produto, né? Indicadores de capacidade. Medem a capacidade de resposta de um processo. A quantidade de produtos que uma máquina consegue embalar durante um determinado tempo, durante um determinado período de tempo. Ele está linkado ao indicador de produtividade. Então, é fundamental. O que eu posso entregar? Eu comprei o equipamento, a área que eu gestiono, a área que eu atuo, a área da qual eu faço parte, o meu perímetro de atuação, recebeu um equipamento. Esse equipamento recebeu do fornecedor uma capacidade de entrega. Eu preciso ficar atento se a capacidade de entrega está próxima daquilo que o cliente, que o fornecedor atestou que ele pode entregar. Se isso não acontece, opa, eu preciso trabalhar, eu preciso verificar. Claro, a questão das pessoas também, da mesma forma, de maneira individualizada. Quanto cada um está entregando? Ele está entregando dentro daquilo que é objetivado? Se não, por mais que ele esteja lá naquela atividade que ninguém passa do lado, mas que ele está fazendo uma atividade, de certa forma, está agregando valor, direto ou indiretamente. Mas eu preciso verificar se aquilo que ele está fazendo corresponde, está coerente com a demanda do cliente seguinte da operação dele. Se isso não acontece, a minha produtividade está sendo abaixo. Indicadores estratégicos auxiliam na orientação de como a empresa se encontra com relação aos objetivos que foram estabelecidos anteriormente. Fornecem um comparativo com os concorrentes. Quando se fala estratégia, é o corpo organizacional da empresa, normalmente. Então, normalmente essas informações que são trazidas nesses indicadores são informações de benchmarking. Seja do mesmo, seja de um concorrente, seja de alguém de um segmento do mesmo segmento ou próximo. Então, são informações que são referenciais. Seja informação do ano anterior, do mês anterior. Então, normalmente a organização, através do corpo de gestão, o corpo estratégico, traz essas informações que são extremamente relevantes para aquela atividade, para aquele elo. Tá? Satisfação cliente. O que ela mantém é a fidelidade do cliente através de um atendimento diferenciado, que, por sua vez, pode levar a um crescimento da participação do mercado e lucratividade. Todos os elos, todos esses indicadores que eu falei para vocês, eles têm como objetivo atender a satisfação cliente. Só esse é um extremo. Agora, você não pode negligenciar nenhum dos pontos anteriores ao cliente. Eu já falei isso e repito. Não adianta você achar que vai corrigir em determinado ponto uma sequência de erros, uma sequência de desvios que ocorreram e ocorreram em outros elos. Dificilmente isso vai acontecer. Por isso é importante que se atenha, fique atento a cada um dos elos, para que cada um deles se mantenha saudável, para que o indicador satisfação clientes seja atendido plenamente. Administração de recursos humanos. A partir desses dados é que se pode, enfim, constituir indicadores frequentemente utilizados pela área de recursos humanos. Aqui alguns exemplos. Absenteísmo, número de colaboradores, investimento em treinamento, rotatividade, clima organizacional e investimento em admissão. Tem o turnover, que é um indicador de rotatividade do pessoal, indicador de treinamento. Então, dentro da área de recursos humanos, tem indicadores específicos extremamente importantes que vão contribuir com a qualidade do recurso que está sendo disponibilizado para você, seja em operações, seja em transporte, logística interna, logística de saída. Então, você se vale de recursos, você se vale de pessoas. Então, a área de recursos humanos tem indicadores, acompanha, utiliza indicadores extremamente importantes. Esses indicadores vão estar disponíveis lá no teu perímetro? Talvez não. Depende da estratégia da organização. Talvez esses indicadores vão estar na área de recursos humanos, ou alguns deles estejam disponíveis, estejam visíveis, com o objetivo de atuação,
com o objetivo de orientação, tá? Lead time, tempo entre o momento do pedido, o cliente, até a chegada do produto do mesmo. Ou seja, isso aqui eu comentei na aula passada. Lead time, você tem um pedido feito e esse pedido é processado e sai o produto final. Então, o tempo entre o pedido realizado e a entrega do produto ou do serviço, né? Indicadores de custos. Conhecer suas receitas, custos, despesas, controlar os direcionadores de custo, controlar os direcionadores de custo melhor que seus concorrentes ou reconfigurar a cadeia. Claro, para que você possa atender o cliente, você precisa ter um preço. E para que isso aconteça, você precisa ter o controle dos custos em cada um dos elos. Se isso não acontece, você vai potencializando esse custo. E, como eu já falei, talvez você queira repassar esse custo ao teu cliente. E talvez esse cliente não esteja disposto a pagar. Ele vai estar insatisfeito com aquele custo. Então, é fundamental observação, o foco em cada um dos elos. Pontos de atenção. Cabe a cada organização identificar indicadores que melhor atendem conforme seus objetivos e necessidades. A empresa deve ter seu foco bem traçado e utilizar corretamente os seus indicadores de desempenho. Ou seja, identificar os indicadores que melhor lhe atendem. Não adianta você ter vários indicadores. É fundamental que você tenha os indicadores que sejam importantes para o teu negócio, para o teu segmento. Vamos fazer uma analogia. Imagina que você está num ônibus com as cortinas fechadas. E você está sendo levado, alguém está dirigindo o ônibus. Então, a gente pode fazer uma analogia de que isso é uma organização sem indicador. Você não tem a menor ideia onde você está e para onde você está indo. Agora, imagina que você está no mesmo ônibus, na mesma estrada, e você tem as janelas abertas. Você sabe onde você está. Você consegue visualizar. Então, isso por si só assegura que você vai chegar no tempo correto, com segurança? Não. Mas você consegue visualizar. Você consegue visualizar se o ônibus está indo na direção correta ou se o ônibus está indo numa direção que não é a direção correta, se ele errou alguma entrada. Então, é uma ferramenta importantíssima. Agora, o que é a direção? Ou seja, você tem as informações, agora você precisa fazer com que essas informações se transformem em resultados. Então, você precisa utilizar, você precisa pegar o volante e mudar, né? Mudar a direção. Tá? Então, aí você vai aplicar as ferramentas que te possibilitam fazer isso. Você deixa de ser simplesmente um passageiro no ônibus e você consegue atuar. Por quê? Você visualizou que a trajetória do ônibus não é uma trajetória correta. E você vai ficar ali sentado no banco de maneira passiva? Não. Você vai conversar com o motorista ou você vai pegar na direção e vai colocar esse ônibus na direção correta. Então, um ônibus fechado, podemos dizer, você não tem indicador. Um ônibus com a visão, um para-brisa sem cortina, você consegue visualizar onde você está indo. Agora, essa visão mais o poder de atuação. É esse o objetivo dos indicadores quando são disponibilizados. Resumindo o encontro, o que é um indicador de desempenho? É isso que nós vimos. Principais indicadores de desempenho utilizados na gestão da cadeia de suprimento, definição dos indicadores de desempenho. Pessoal, é fundamental que você se atenha a esses pontos que foram comentados. Se você não disponibiliza os indicadores de maneira correta, se você não tem indicadores atualizados, se você não tem indicadores que realmente vão refletir a tua necessidade do teu objetivo, você pode estar perdendo tempo. E perder tempo é perder dinheiro. Perder dinheiro frente à concorrência é perder espaço. Perder espaço pode ser decisivo. Esse espaço talvez não possa ser mais recuperado. Então é fundamental. É preciso que se tenha indicadores. É preciso que se tenha indicadores representativos. Porque se isso acontece, você tem a direção na mão. Você consegue atuar. E se você não atuar, você pode estar simplesmente como passageiro ali no teu ambiente de trabalho, no teu perímetro ou na cadeia como um todo,
e passageiro, não é isso que a empresa espera. A empresa espera de protagonistas, pessoas que têm um volante na mão. Meus alunos, bons estudos, até o próximo encontro. Vai tirar a camisa também? Não, só